Ele entrou na concessionária com roupas sujas de terra. Os vendedores riram, perguntaram se ia pagar com galinhas. Mas quando revelou por que precisava de 10 carros à vista, todos caíram em lágrimas de emoção. Nivaldo estacionou a velha caminhonete na frente da concessionária Prestige, a mais luxuosa da cidade. O contraste era gritante. Carros que custavam fortunas brilhavam sob as luzes do showroom, enquanto seu veículo de trabalho parecia completamente fora de lugar ali. Ele respirou fundo, ajeitou o chapéu de palha e desceu devagar. Usava uma camisa de trabalho desbotada, calça jeans com manchas de terra e botas que já tinham pisado em mais barro do que a maioria das pessoas vê na vida inteira. Quando empurrou a porta de vidro da concessionária, sentiu o ar-condicionado gelado bater no rosto. O ambiente era intimidador. Piso de mármore polido, música suave tocando e aquele cheiro característico de carro novo misturado com couro importado. 3 vendedores conversavam perto de um sedã preto que valia mais que uma casa. Gustavo, um rapaz de uns 30 anos com terno impecável e cabelo engomado, foi o primeiro a notar Nivaldo entrando. Ele cutucou o colega ao lado e sussurrou algo que arrancou risadas contidas dos dois. Nivaldo viu, mas seguiu em frente. Estava acostumado com aquele tipo de reação. "Bom dia", Nivaldo disse com voz firme. "Gostaria de falar com alguém sobre carros." Gustavo trocou um olhar com a vendedora ao lado dele, uma moça chamada Camila, e caminhou até Nivaldo com um sorriso forçado. "Bom dia, senhor. Posso ajudar em algo? Quero ver os carros de luxo que vocês têm disponíveis." O sorriso de Gustavo ficou mais tenso. "Entendo. O senhor está procurando para visualizar? Tirar fotos? Porque nossos modelos são bastante específicos." "Específicos como?" "Bem, são veículos de alto padrão. Não sei se o senhor está familiarizado com os valores." Nivaldo sabia exatamente o que Gustavo estava insinuando. "Estou familiarizado sim, por isso vim aqui." Nesse momento, Marcelo, o gerente de vendas, se aproximou. Era um homem de 40 e poucos anos, com postura arrogante e um relógio que provavelmente custava mais que um carro popular. Ele olhou Nivaldo de cima a baixo, analisando cada detalhe da roupa simples. "Gustavo, tudo bem por aqui?" Marcelo perguntou, mas seus olhos não saíam de Nivaldo. "O senhor aqui está interessado em ver nossos carros." Gustavo explicou com o tom de quem não acreditava muito. Marcelo forçou um sorriso profissional. Claro. "Senhor, o senhor sabe que aqui é a Prestige, né? Trabalhamos com marcas premium, importados europeus. Os valores começam bem, elevados." "Eu sei", Nivaldo respondeu calmamente. "Talvez o senhor encontre opções mais adequadas nas revendas da avenida principal. Tem excelentes carros seminovos, financiamento facilitado." "Não quero seminovo, quero novo." Marcelo respirou fundo, tentando manter a compostura. "Entendo. E o senhor já tem uma ideia de quanto pretende investir?" "O necessário." A resposta vaga irritou Marcelo. Ele estava perdendo tempo com aquele cliente que claramente não tinha perfil para comprar ali. "Senhor, vou ser direto. Nossos carros mais baratos custam acima de 200 mil. Os modelos topo de linha passam fácil de $500 mil. O senhor tem essa disponibilidade financeira?" Nivaldo olhou nos olhos de Marcelo sem desviar. "Tenho." Um casal elegante entrou na concessionária nesse momento. A mulher, Valéria, usava roupas de grife e óculos escuros caríssimos. O marido dela vestia terno italiano. Eles pararam assim que viram Nivaldo parado ali no meio do showroom. Valéria se aproximou de Marcelo e sussurrou alto o suficiente para Nivaldo ouvir. "Marcelo, que situação é essa? Desde quando a Prestige recebe qualquer tipo de pessoa?" Marcelo ficou vermelho. "Dona Valéria, já estamos resolvendo..." "Resolvendo o quê?" "Olha o estado das roupas desse homem. Isso baixa o nível do ambiente." Nivaldo sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Tinha passado por situações piores na vida. "Senhora, só estou aqui para fazer uma compra. Não estou incomodando ninguém." "Compra?" Valéria riu com desdém. "Compra do quê? Vai pagar com o quê, soja?" A piada arrancou risadas de Gustavo e Camila. Até Marcelo deixou escapar um sorriso. Nivaldo apertou os punhos, mas controlou a raiva. "Vou pagar à vista", ele disse simplesmente. "À vista?" Gustavo quase engasgou de tanto rir. "Senhor, o senhor sabe quanto custa um carro aqui?" "Sei."
Por isso quero comprar 10. O silêncio que caiu na concessionária foi absoluto. Todo mundo parou de se mexer. Valéria arregalou os olhos. Marcelo franziu a testa. Gustavo e Camila se entreolharam confusos. 10? Marcelo repetiu, achando que tinha ouvido errado. 10 carros. Modelos topo de linha. Pagamento à vista. A gargalhada que explodiu foi geral. Gustavo se dobrou de tanto rir. Camila cobriu a boca com a mão. Valéria balançou a cabeça como se estivesse vendo um louco. Tá bom, Marcelo disse entre risos. Agora a brincadeira foi longe demais, senhor. 10 carros? O senhor sabe que isso daria mais de 5 milhões? Sei exatamente. E vai pagar como? Com galinha? Com porco? Vai trazer os bois aqui para fazer escambo? A piada de Gustavo arrancou mais gargalhadas. Nivaldo sentiu a humilhação queimar por dentro, mas lembrou do motivo pelo qual estava ali. Não era sobre ele, era sobre algo muito maior. Tenho os documentos aqui, ele disse, tirando uma pasta amassada da mochila velha que carregava. Marcelo nem olhou. Senhor, qualquer um pode imprimir papel hoje em dia. Isso não prova nada. Então como posso provar? Olha, sinceramente, o senhor não pode, porque é óbvio que não tem condições de comprar aqui. Valéria se intrometeu novamente. Marcelo, chama a segurança. Isso já passou dos limites. O homem está perturbando o ambiente. Nivaldo olhou ao redor. Via os carros luxuosos, as pessoas bem vestidas, o desprezo estampado nos rostos de todos. Mas também via algo que eles não conseguiam enxergar. Via gente que julgava pelo exterior, que confundia roupa cara com caráter. Vou sentar ali e esperar o proprietário chegar, ele disse, apontando para as poltronas de couro na área de espera. O doutor Osvaldo não atende qualquer pessoa. Marcelo respondeu com desdém. Ele só recebe clientes VIP, gente realmente importante. Então vou esperar até ele decidir se sou importante ou não. E foi exatamente isso que Nivaldo fez. Sentou na poltrona, tirou o chapéu, colocou no colo e ficou ali, quieto, firme, com a dignidade de quem sabe o próprio valor, independente do que os outros pensam. Marcelo ficou nervoso. Gustavo ficou constrangido. Valéria continuou reclamando alto sobre a situação absurda. Mas Nivaldo não se mexeu. Tinha vindo ali com uma missão muito importante e não ia desistir só porque estava sendo humilhado. Dentro daquela pasta amassada estavam documentos que provariam tudo. Extratos bancários com valores que fariam qualquer um daqueles vendedores trabalhar a vida inteira. Comprovantes de propriedades que valiam fortunas. E, mais importante que tudo isso, o verdadeiro motivo pelo qual precisava daqueles 10 carros. Um motivo que, quando revelado, ia fazer cada pessoa naquela concessionária se arrepender de cada risada, de cada piada, de cada olhar de desprezo. Porque às vezes, as pessoas mais simples por fora carregam as histórias mais extraordinárias por dentro. E Nivaldo estava prestes a provar isso para todo mundo ali. 1 hora se passou. Nivaldo continuava sentado naquela poltrona de couro como se tivesse raízes. Não mexia no celular, não folheava a revista, não reclamava. Apenas esperava com uma paciência que irritava profundamente todo mundo ao redor. Marcelo andava de um lado para o outro, suando frio. A situação estava ficando constrangedora. Clientes entravam, viam aquele homem simples sentado ali e alguns viravam o rosto com nojo. Outros perguntavam baixinho o que estava acontecendo. Marcelo, isso não pode continuar. Camila sussurrou puxando o gerente para um canto. Já perdemos 2 vendas por causa dessa situação. A dona Elisa ia fechar negócio na Mercedes, mas disse que o ambiente estava inadequado. Eu sei, Marcelo respondeu nervoso, passando a mão no cabelo. Mas o que eu faço? Não posso expulsar o cara à força. Ele não está fazendo nada de ilegal. Está fazendo sim. Está prejudicando o nosso trabalho. Gustavo se aproximou dos dois, igualmente preocupado. Chefe, acabei de perder uma venda de 400 mil. O cliente disse que não quer comprar num lugar que deixa qualquer pessoa entrar. Marcelo olhou para Nivaldo com raiva. Aquele fazendeiro teimoso estava custando caro para a concessionária. Vou tentar mais uma vez. Ele se aproximou de Nivaldo com passos firmes. Senhor, já se passaram mais de 1 hora. O doutor Osvaldo só chega no final da tarde. O senhor está perdendo seu tempo. Nivaldo levantou os olhos calmamente. Posso esperar.
Esperar quanto tempo? O dia inteiro? Se for necessário. Marcelo perdeu a paciência. Olha, vou ser bem claro. O senhor está prejudicando nossos negócios. Clientes estão indo embora por causa dessa situação. Ou o senhor sai agora, ou vou ter que chamar segurança de verdade. Chame. A resposta simples deixou Marcelo sem palavras. Ele não esperava que Nivaldo mantivesse a posição com tanta firmeza. Havia algo naquele homem que era diferente. Uma calma que vinha de dentro, como se ele já tivesse enfrentado coisas muito piores na vida. Nesse momento, uma cliente que estava vendo um SUV se aproximou de Marcelo. Desculpa interromper, mas acabei de postar a foto dele nas redes sociais. Meus seguidores estão comentando horrores sobre essa concessionária. Marcelo ficou pálido. A senhora fez o quê? Postei no Instagram. Já tem mais de 1000 comentários. O povo está dividido. Uns defendendo ele, outros criticando a Prestige por deixar essa situação acontecer. Camila checou o celular rapidamente. Chefe, é verdade. A hashtag Tragédia Prestige já está nos trending topics locais. A situação estava saindo completamente do controle. O que era para ser um problema pequeno estava virando uma crise de imagem nas redes sociais. Marcelo sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Gustavo tentou fazer algo. Se aproximou de Nivaldo com um tom mais suave. Senhor, olha só. A gente pode ter exagerado nas brincadeiras, mas o senhor precisa entender nossa posição. Todo dia aparece gente tentando entrar aqui sem condições reais de comprar. E eu tenho condições. Nivaldo respondeu pela 1000ª vez. Então prova. Mostra uma transferência bancária, um comprovante de renda, alguma coisa. Nivaldo abriu a pasta amassada e estendeu os documentos. Gustavo pegou dessa vez, mais por desespero que por acreditar. Começou a folhear rapidamente, mas não prestou muita atenção. Estava mais preocupado em resolver a situação do que em realmente verificar. São papéis, senhor. Qualquer gráfica faz isso hoje. Então liga para o banco e confirma. Nivaldo sugeriu calmamente. Gustavo hesitou. Se ligasse e confirmasse que era tudo falso, poderia finalmente expulsar aquele homem com razão legítima. Mas se fosse verdade, ele preferiu não arriscar. Não tenho tempo para isso. 2 horas se passaram. A concessionária estava praticamente vazia agora. A notícia nas redes sociais havia espalhado tanto que as pessoas estavam evitando o lugar. Alguns apoiavam Nivaldo, dizendo que ele tinha direito de estar ali. Outros criticavam a Prestige por não resolver a situação. Marcelo estava desesperado. O celular dele não parava de tocar. Era o escritório central cobrando explicações sobre a polêmica viral. Isso é um pesadelo, ele murmurou. Foi nesse momento que um homem elegante, de uns 50 anos, entrou na concessionária. Usava terno discreto, mas caro, e tinha aquela postura de quem está acostumado a resolver problemas. Era Henrique Tavares, empresário conhecido na cidade, dono de uma rede de supermercados. Marcelo, ele cumprimentou. Vim ver aquele modelo que conversamos semana passada. Ainda está disponível? Doutor Henrique? Claro, claro. Vamos até lá. Mas quando passou perto de Nivaldo, Henrique parou. Olhou aquele homem simples sentado ali, com o chapéu no colo, esperando pacientemente. Algo naquela cena chamou sua atenção. Quem é esse senhor? Henrique perguntou. Marcelo engoliu seco. É uma situação que estamos resolvendo. Situação? Que tipo de situação? Ele chegou aqui dizendo que quer comprar 10 carros. Mas é óbvio que não tem condições. Henrique franziu a testa. Tinha construído um império do zero e sabia que aparência não significa nada. Óbvio por quê? Olha para ele, doutor Henrique. Olha como está vestido. Henrique se aproximou de Nivaldo. Bom dia, senhor. Posso saber seu nome? Nivaldo se levantou educadamente. Nivaldo Ferreira. Prazer. O prazer é meu. Ouvi dizer que o senhor quer comprar carros aqui? 10 carros, modelos topo de linha. E eles não estão te atendendo? Não acreditam que eu tenho condições. Henrique olhou para Marcelo com reprovação. E vocês verificaram? Doutor Henrique, com todo respeito, é óbvio que... Óbvio não é argumento, Marcelo. Vocês checaram os documentos dele? Marcelo hesitou. Olhamos por cima. Por cima não é verificar. Cadê os documentos? Nivaldo estendeu a pasta para Henrique, que pegou e começou a ler com atenção.
Ao contrário dos outros, ele realmente prestou atenção nos detalhes. E a cada linha que lia, sua expressão mudava. Extratos bancários de contas em grandes bancos, saldos com muitos zeros, comprovantes de propriedades rurais extensas, certificados de exportação para múltiplos países, documentos de empresas no agronegócio. Meu Deus, Henrique murmurou. Marcelo, você sabe quem é esse homem? Quem? Nivaldo Ferreira. O Nivaldo Ferreira da Ferreira Agronegócios. Marcelo ficou confuso. Ferreira Agro, o quê? Uma das maiores empresas rurais da região. Exporta soja, milho e algodão para o mundo inteiro. Esse homem vale mais que todo o estoque dessa concessionária. O chão desapareceu debaixo dos pés de Marcelo. Gustavo ficou branco como papel. Camila tampou a boca com as mãos. Valéria, que ainda estava por perto, ficou paralisada. Não pode ser, Gustavo gaguejou. Pode sim, Henrique confirmou, mostrando os documentos. Olha aqui, 12.000 hectares de terra produtiva. Exportação para China, Europa, Estados Unidos. Faturamento anual na casa dos 50 milhões. Marcelo sentiu as pernas bambas. Tinha passado horas humilhando um dos homens mais ricos da região. Senhor Nivaldo, eu não sabia. Não sabiam porque não quiseram saber, Nivaldo disse calmamente. Julgaram pela roupa. Henrique balançou a cabeça decepcionado. Marcelo, vocês cometeram o erro mais básico do mundo. Confundiram aparência com capacidade. Nesse momento, a porta da concessionária se abriu e entrou um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, postura elegante. Era Dr. Osvaldo, o proprietário da Prestige. Boa tarde a todos, ele cumprimentou, mas parou ao ver a tensão no ar. O que está acontecendo aqui? Henrique se virou para ele. Osvaldo, precisamos conversar. Urgente. Dr. Osvaldo olhou para Nivaldo, depois para Marcelo, depois para a expressão séria de Henrique. Percebeu que algo muito sério havia acontecido. Alguém pode me explicar? Ele perguntou. Marcelo estava destruído demais para falar. Gustavo olhava para o chão. Foi Henrique quem respondeu. Seus funcionários passaram horas humilhando um cliente que quer comprar 10 carros à vista, e não é qualquer cliente. É Nivaldo Ferreira da Ferreira Agronegócios. O rosto de Dr. Osvaldo ficou vermelho. Ele conhecia aquele nome. Todo empresário da região conhecia. Senhor Nivaldo, o senhor é o Nivaldo da Ferreira Agro? Sou, Nivaldo confirmou simplesmente. Dr. Osvaldo respirou fundo, tentando controlar a raiva e a vergonha. Olhou para Marcelo com uma fúria contida. No meu escritório, agora, todos vocês. Mas antes de todo mundo se mover, Nivaldo falou. Dr. Osvaldo, antes de qualquer coisa, eu gostaria de explicar por que realmente preciso desses 10 carros. Porque não é só sobre negócio, é sobre algo muito maior. Todos se viraram para ele curiosos. E Nivaldo sabia que finalmente tinha chegado o momento de contar a verdade. A verdade que ia mudar completamente tudo o que aquelas pessoas pensavam sobre valor, gratidão e o que realmente importa na vida. Dr. Osvaldo olhou para Marcelo com uma expressão que misturava decepção e raiva. Alguém vai me explicar direito o que aconteceu aqui? Henrique deu um passo à frente. Osvaldo, seu gerente e sua equipe passaram 3 horas humilhando o senhor Nivaldo Ferreira. Riram dele, fizeram piadas sobre pagar com animais, sugeriram que procurasse revendas mais simples. E sabe por quê? Porque ele chegou aqui com roupa de trabalho. Dr. Osvaldo fechou os olhos, tentando controlar a frustração. Ele havia construído a Prestige em cima de valores de respeito e excelência. Ver tudo isso desmoronar por puro preconceito era devastador. Senhor Nivaldo, ele se virou para o fazendeiro. Em nome da concessionária Prestige, peço minhas mais sinceras desculpas. Isso jamais deveria ter acontecido. Nivaldo assentiu em silêncio. Não era sobre as desculpas. Nunca foi. Marcelo finalmente encontrou coragem para falar, a voz saindo trêmula. Dr. Osvaldo, eu assumi que... Eu pensei que... Assumiu errado. Osvaldo cortou seco. E isso vai ter consequências. Mas primeiro, quero ouvir o senhor Nivaldo. Por favor. Ele se virou para o fazendeiro. O senhor mencionou que precisa de 10 carros por um motivo maior. Poderia nos contar? Nivaldo olhou ao redor. Viu Marcelo destruído pela culpa.
Gustavo com os olhos vermelhos de vergonha, Camila mordendo o lábio nervosamente. Viu Valéria num canto de cabeça baixa, sem coragem de encarar ninguém. E viu Henrique e Osvaldo, duas pessoas que ainda acreditavam em dar chance antes de julgar. Vou contar, ele disse finalmente. Mas preciso que entendam uma coisa primeiro. Eu não nasci rico. Não herdei nada de ninguém. Tudo o que tenho foi construído com estas mãos aqui. Ele levantou as mãos calejadas, marcadas por décadas de trabalho duro. O silêncio era absoluto. Todo mundo prestava atenção. Comecei trabalhando como empregado rural aos 14 anos. Ganhava menos que um salário mínimo. Dormia num quartinho de 2 metros quadrados nos fundos da fazenda. Acordava 4 da manhã, trabalhava até o sol se pôr. Camila sentiu um aperto no peito. Imaginou aquele homem ainda menino, trabalhando antes do sol nascer. Passei 20 anos da minha vida assim, juntando centavo por centavo. Até que consegui comprar meu primeiro pedaço de terra. 3 hectares. Era pouco, mas era meu. Nivaldo fez uma pausa, e pela primeira vez, todos viram seus olhos brilharem com emoção. Naquela época, eu era sozinho. Não tinha dinheiro para contratar ninguém. Fazia tudo na mão. Plantava, colhia, carregava saco de 50 quilos nas costas. Teve dias que desmaiei de exaustão no meio da roça. Gustavo engoliu seco. Lembrou de todas as piadas que fez sobre fazendeiro que não sabe trabalhar. Mas eu tinha um vizinho, Nivaldo continuou, e sua voz ficou mais suave. Um homem chamado Seu Domingos. Ele tinha uma propriedade pequena igual à minha. E quando me viu quase morrendo de tanto trabalhar sozinho, sabe o que ele fez? Ninguém respondeu. Todos esperavam. Ele deixou a própria roça dele e veio me ajudar. Sem eu pedir. Sem cobrar nada. Simplesmente apareceu com a enxada e falou: "Vamos, moço. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum." Henrique sentiu um nó na garganta. Conhecia aquele tipo de solidariedade rara. Seu Domingos me ajudou durante 6 meses. Todos os dias, depois de cuidar da terra dele, vinha cuidar da minha. Me ensinou técnicas de plantio, me apresentou para fornecedores, me deu conselhos. Nunca quis nada em troca. Nivaldo parou, limpando discretamente uma lágrima que insistia em escapar. Quando consegui minha primeira colheita boa, fui dividir o lucro com ele. Ele recusou. Disse: "Guarda esse dinheiro, moço. Você vai precisar para crescer. Eu já tenho o que preciso. Tenho saúde, tenho dignidade e tenho a satisfação de ter ajudado alguém." A emoção na concessionária era palpável. Camila estava chorando abertamente. Valéria tinha as mãos no rosto, lutando contra as lágrimas. Aquele homem, Nivaldo disse, a voz embargada, não sabia ler nem escrever direito. Nunca tinha saído da cidade onde nasceu. Usava roupa remendada e sapato furado. Mas tinha um coração maior que qualquer fortuna deste mundo. Marcelo se apoiou na parede, sentindo o peso da lição. Seu Domingos trabalhou comigo por 32 anos. Quando minha fazenda cresceu, ele cresceu junto. Quando comprei mais terras, ele foi comigo. Quando comecei a exportar, ele aprendeu junto comigo. Hoje, ele tem 73 anos. E nunca, em toda a vida dele, teve um carro próprio. Osvaldo fechou os olhos, já entendendo onde aquilo ia dar. O primeiro dos 10 carros, Nivaldo disse com voz firme, mas emocionada, é para o Seu Domingos, porque um homem que deixou a própria vida de lado para ajudar um menino sem futuro merece ter o melhor carro que esta concessionária pode oferecer. O silêncio que caiu foi seguido por soluços. Camila chorava sem conseguir parar. Gustavo limpava os olhos com as costas da mão. Até Marcelo, com toda sua arrogância, estava com o rosto molhado de lágrimas. Valéria se aproximou devagar, a voz saindo trêmula. "Senhor Nivaldo, eu não tenho palavras. O que eu fiz foi horrível. Julguei o senhor sem saber de nada, sem conhecer sua história." Nivaldo olhou para ela. "A senhora julgou pela roupa, igual muita gente faz todo dia. Inclusive comigo, quando eu era empregado e os patrões me tratavam como se eu fosse nada. Me perdoa," ela disse, e era genuíno. "Por favor, me perdoa. Eu vou ajudar com o que o senhor precisar. Vou fazer parte desse projeto. Quero compensar minha ignorância." Nivaldo assentiu. "Aceito, mas não por mim.
Aceito pelo seu Domingos e pelos outros 9 que merecem isso. Henrique limpou a garganta, emocionado. Senhor Nivaldo, posso perguntar quem são os outros 9? Cada um tem uma história, Nivaldo respondeu. Histórias de lealdade, de sacrifício, de gente que ficou do meu lado quando eu não tinha nada para oferecer além de promessas. Ele fez uma pausa olhando para cada pessoa ali. Tem a dona Lourdes. Ela foi cozinheira na fazenda por 28 anos. Quando passei por uma fase difícil e não consegui pagar os salários por 3 meses, sabe o que ela fez? Continuou cozinhando. Disse que comida não podia faltar e que eu pagaria quando pudesse. E eu paguei, com juros de gratidão. Camila cobriu a boca, emocionada demais para falar. Gustavo não conseguia mais segurar o choro. Pensou em quantas vezes reclamou do próprio carro enquanto aquele homem tinha vendido a moto para ajudar o patrão. Osvaldo estava profundamente comovido. Via ali não apenas um cliente rico, mas um homem que entendia o verdadeiro valor das pessoas. Esses 10 carros, Nivaldo explicou, não são presentes. São reconhecimentos. São formas de dizer: vocês me ajudaram quando eu era nada. Agora que sou alguma coisa, quero retribuir. Marcelo se aproximou, destruído pela culpa. Senhor Nivaldo, eu passei 3 horas zombando do senhor. 3 horas humilhando um homem que tem mais caráter no dedo mindinho do que eu tenho no corpo inteiro. Você julgou pela aparência, Nivaldo disse. Mas a aparência engana. Eu uso roupa simples porque me lembra de onde vim, não por falta de dinheiro, por escolha. Henrique colocou a mão no ombro de Nivaldo. Senhor, o senhor está nos dando uma lição que nunca vamos esquecer. A lição não é minha, Nivaldo respondeu. É do seu Domingos que me ensinou que o valor de uma pessoa não está no bolso, está no coração. Osvaldo respirou fundo. Senhor Nivaldo, a Prestige vai fazer mais do que vender 10 carros. Vamos personalizar cada um deles. Vamos gravar os nomes de cada pessoa. Vamos fazer deste momento algo inesquecível. E vamos documentar tudo, Henrique acrescentou. Com sua permissão, quero que essa história seja contada, para que outras pessoas aprendam o que aprendemos hoje. Nivaldo hesitou, mas depois concordou. Se isso ajudar alguém a enxergar valor onde a sociedade só vê roupa velha, então que seja contada. Marcelo se aproximou novamente. Senhor Nivaldo, sei que não mereço, mas posso participar da entrega dos carros? Quero pedir desculpas pessoalmente para cada um deles. Nivaldo olhou nos olhos do gerente. Viu arrependimento genuíno. Pode, mas não porque eu estou mandando, porque você decidiu mudar. E naquele momento, todos ali entenderam que não estavam apenas presenciando uma compra de carros, estavam presenciando uma transformação. Uma lição de vida que ia ecoar muito além daquelas paredes. Porque o verdadeiro luxo não está nos carros que compramos, está nas vidas que tocamos e nas pessoas que escolhemos honrar. Osvaldo conduziu todos para a sala VIP da concessionária, um espaço reservado para negociações especiais. A atmosfera estava diferente agora. Não havia mais desprezo nem julgamento. Apenas respeito e uma curiosidade genuína sobre as outras 9 pessoas que receberiam os carros. Nivaldo se sentou e todos fizeram um semicírculo ao redor dele. Marcelo e Gustavo estavam no canto, ainda processando a magnitude do erro que cometeram. Valéria havia puxado uma cadeira para perto, determinada a ouvir cada palavra. Henrique tinha o celular na mão, pronto para anotar tudo, querendo capturar cada detalhe daquela história extraordinária. O segundo carro, Nivaldo começou, e sua voz já estava carregada de emoção. É para o Edilson. Ele trabalha comigo há 26 anos. Foi o primeiro funcionário que contratei quando consegui expandir a fazenda. Camila se inclinou para a frente, atenta. Edilson tinha um sonho. Ele queria mandar o filho para a universidade. O menino era inteligente, tirava notas excelentes, mas eles não tinham condições. Um dia, Edilson chegou para mim e pediu um adiantamento de 6 meses de salário. Eu perguntei para quê. Ele disse que ia desistir do sonho do filho porque não conseguia juntar o dinheiro da faculdade. Nivaldo parou, a emoção tomando conta. Eu ofereci pagar a faculdade do menino. Edilson recusou. Disse que não queria favor. Queria trabalhar pelo que o filho merecia. Então fiz uma proposta. Ele trabalharia sábados e domingos, e eu pagaria como hora extra. Durante 4 anos,
Edilson não teve um único fim de semana de descanso. Acordava cedo, trabalhava até tarde, tudo para ver o filho formado. Gustavo limpou uma lágrima que insistia em cair. O filho dele se formou em agronomia. Hoje trabalha comigo também. E Edilson sempre diz que o diploma do filho foi a maior conquista da vida dele. Mas sabe qual foi a maior conquista da minha? Foi ter um funcionário que me ensinou o que é dedicação verdadeira. Valéria cobriu o rosto, tentando controlar o choro. Lembrou de quantas vezes reclamou de trabalhar até tarde por escolha própria, enquanto aquele homem fez isso por anos sem reclamar. O terceiro carro, Nivaldo continuou. É para a Terezinha. Ela cuida da horta e do jardim da fazenda. Tem mãos mágicas para fazer as coisas crescerem. Ele sorriu com carinho ao falar dela. Terezinha perdeu a visão de um olho num acidente doméstico anos atrás. Os médicos disseram que ela precisava de repouso, que não podia mais fazer trabalho pesado. Sabe o que ela fez? Apareceu no dia seguinte para trabalhar. Disse que tinha 2 braços bons, uma vista que ainda funcionava, e não ia parar só porque ficou mais difícil. Camila balançou a cabeça, impressionada com tanta força. Ofereci afastar ela com salário integral até se recuperar. Ela recusou. Disse que trabalho não é só sobre dinheiro, é sobre propósito. É sobre acordar de manhã sabendo que você é útil. Isso me marcou para sempre. Osvaldo limpou os óculos, disfarçando as lágrimas. Como empresário, entendia perfeitamente o valor de funcionários assim. O quarto carro é para o Raimundo, Nivaldo disse, e sua voz ficou mais séria. Essa história é especial, porque Raimundo me salvou, literalmente. Todos se aproximaram ainda mais. Há 15 anos eu estava inspecionando a plantação depois de uma tempestade forte. Subi numa torre de observação que tínhamos na época para ver a extensão dos danos. A estrutura estava comprometida pela chuva. Eu não sabia. O silêncio era absoluto. A torre desabou. Caí de mais de 6 metros de altura. Bati a cabeça, quebrei o braço. Fiquei inconsciente. Era final de tarde, numa área isolada da fazenda. Ninguém sabia que eu estava ali. Henrique segurou a respiração. Raimundo tinha terminado o turno dele. Estava indo embora quando ouviu o barulho da torre caindo. Era longe. Ele podia ter ignorado. Podia ter pensado que era só estrutura velha desabando. Mas alguma coisa fez ele ir verificar. Marcelo estava completamente absorto na história. Ele me encontrou desacordado, sangrando. Pegou o celular para ligar para a ajuda, mas não tinha sinal naquela área. Então ele me carregou. Um homem de 60 anos na época, carregando meu peso por quase 3 quilômetros até conseguir sinal. Valéria tinha a mão no peito, emocionada demais. Os médicos disseram depois que se eu tivesse ficado mais meia hora ali, eu não teria sobrevivido. Raimundo me salvou. E quando fui agradecer, sabe o que ele disse? Patrão, a gente cuida de quem cuida da gente. Camila desabou em lágrimas. Era emoção demais para segurar. Raimundo nunca pediu nada. Nunca usou aquilo como moeda de troca. Continuou trabalhando normalmente como se não tivesse feito nada demais. Mas eu nunca esqueci. E nunca vou esquecer. Nivaldo limpou os próprios olhos, permitindo-se mostrar a vulnerabilidade. O quinto carro é para a Conceição. Ela é responsável pela contabilidade da fazenda. Organiza tudo. Cuida dos números. Garante que não tenha erro. Ele sorriu ao falar dela. Conceição tem uma condição que faz as mãos dela tremerem. Ela poderia ter se aposentado por questões de saúde anos atrás, mas ela diz que enquanto a cabeça funcionar e o coração bater, ela vai trabalhar, porque trabalho dá dignidade. Gustavo pensou em todas as vezes que reclamou de pequenos desconfortos no trabalho. Ofereci contratar um assistente para ajudá-la. Ela aceitou, mas com uma condição: que fosse um jovem que precisasse de oportunidade. Ela treinou 3 contadores que trabalham em outras empresas hoje, sempre pensando em ajudar outras pessoas. Osvaldo balançou a cabeça admirado. O sexto carro, Nivaldo continuou, é para o Antônio. Ele é mecânico, assim como o Severino. Os 2 trabalham juntos, mantendo todas as máquinas funcionando. A emoção na voz dele era evidente. Antônio poderia ganhar o dobro do salário trabalhando em empresas grandes da cidade. Recebeu 3 propostas nos últimos 5 anos, todas melhores que o que eu pago, mas ele sempre recusa. Henrique se interessou pela história.
Perguntei uma vez por que ele não aceitava as ofertas. Ele disse: "Patrão, dinheiro é importante, mas respeito vale mais. O senhor me trata como gente, me chama pelo nome, pergunta da minha família. Isso não tem preço." Valéria sentiu vergonha de si mesma. Quantas vezes tratou funcionários como invisíveis? O 7º carro é para a Rita. Ela supervisiona a colheita. Tem um olho clínico impressionante para saber o ponto certo de cada plantação. Nivaldo pausou emocionado. Rita passou por um momento muito difícil há alguns anos. O filho dela ficou gravemente adoecido. Ela precisou se ausentar por 2 meses para cuidar dele. Ofereci manter o salário integral. Ela agradeceu chorando. Quando voltou ao trabalho, trouxe o filho com ela. O menino, já recuperado, disse que queria conhecer o lugar onde a mãe trabalhava e que sempre falava com tanto carinho. Camila chorava sem parar. O 8º carro é para o Benedito. Ele é responsável pelo transporte interno da fazenda. Dirige tratores, caminhões, leva equipamentos de um lado para outro. A voz de Nivaldo estava cada vez mais embargada. Benedito é analfabeto. Nunca teve chance de estudar, mas é o homem mais sábio que conheço. Dá conselhos que valem mais que qualquer livro. Uma vez, quando estava pensando em desistir de um projeto, ele me disse: "Patrão, planta que desiste de crescer na primeira seca nunca dá fruto." Marcelo escrevia mentalmente cada frase, cada lição. O 9º carro é para a Francisca. Ela trabalha na cozinha com a dona Lourdes. Prepara as refeições para todos os funcionários. Nivaldo sorriu emocionado. Francisca cozinha como se estivesse preparando comida para a própria família. Tempera com carinho. Se alguém não come direito, ela pergunta se está tudo bem. Ela transforma um simples almoço em momento de acolhimento. Osvaldo pensou em quantas empresas esquecem que funcionários são pessoas com necessidades básicas de afeto. E o 10º carro, Nivaldo disse, e agora as lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. É para a Josefa. Ela cuida da limpeza e organização de toda a fazenda há 24 anos, porque ela representa a dedicação silenciosa. Representa que todo trabalho, mesmo o invisível, tem valor imenso. O silêncio na sala era profundo. Todos estavam chorando. Não havia vergonha nisso. Era emoção pura, genuína, transformadora. Esses 10 carros, Nivaldo concluiu, são minha forma de dizer que eu enxergo, que eu vejo o esforço, que eu reconheço o sacrifício, que eu entendo que por trás de cada pessoa simples existe uma história extraordinária. Ele olhou para Marcelo e Gustavo. Vocês me julgaram pelas roupas, mas essas roupas têm mais história que qualquer terno caro. Tem suor de quem trabalhou a vida inteira. Tem dignidade de quem nunca precisou humilhar ninguém para se sentir importante. Marcelo se levantou, caminhou até Nivaldo e se ajoelhou na frente dele. Me perdoa, por favor, me perdoa. Eu não sabia, eu não entendi. Eu fui um tolo arrogante. Nivaldo colocou a mão no ombro do gerente. Levanta. Homem que reconhece erro e muda não precisa se ajoelhar. Precisa é caminhar diferente daqui para frente. E naquele momento, todos ali entenderam que não tinham apenas presenciado uma história de generosidade. Tinham presenciado uma aula sobre o verdadeiro significado de liderança, gratidão e humanidade. Porque os maiores não são aqueles que acumulam mais. São aqueles que reconhecem quem os ajudou a chegar lá. Osvaldo se levantou, caminhou até a janela da sala VIP e ficou alguns segundos olhando para o showroom da concessionária. Quando se virou, tinha determinação nos olhos. Senhor Nivaldo, a Prestige vai fazer esses 10 carros se tornarem os mais especiais que já saíram daqui. Vou personalizar cada um deles. Gravação a laser com os nomes, estofamento em couro com bordado especial, sistema de som premium. Tudo por nossa conta. Nivaldo fez menção de protestar. Doutor Osvaldo, não precisa... Precisa sim. Osvaldo interrompeu firmemente. Não é favor. É o mínimo que posso fazer depois do que aconteceu aqui. E mais que isso, é uma honra participar de algo tão bonito. Henrique se levantou também. Senhor Nivaldo, quero fazer uma proposta. Deixa eu documentar toda essa história. Não apenas o momento da entrega dos carros, mas as histórias de cada uma dessas 10 pessoas. Quero produzir um material que mostre para o mundo o que é valorização verdadeira. Nivaldo hesitou. Não gostava de holofotes.
mas entendeu que aquilo poderia inspirar outros empresários a reconhecerem seus funcionários. Pode documentar, mas com uma condição. O foco tem que ser neles, não em mim. As estrelas são o seu Domingos, a Dona Lourdes, o Edilson e todos os outros. Eu sou só alguém que está fazendo o que deveria ser normal. Marcelo, que estava num canto da sala, se aproximou com passos hesitantes. Senhor Nivaldo, posso falar uma coisa? Pode. Eu quero fazer parte disso de uma forma concreta. Não quero só assistir. Quero ajudar de verdade. Como? Marcelo respirou fundo. Vou abrir mão da minha comissão nessa venda. Todo o dinheiro vai para um fundo que o senhor vai criar para os funcionários, para emergências, educação dos filhos deles, o que precisarem. Nivaldo olhou surpreso. A comissão de uma venda de 10 carros de luxo seria uma quantia significativa. Tem certeza disso? Absoluta. Eu ganhei muito dinheiro ao longo dos anos julgando pessoas errado. Está na hora de usar esse dinheiro para algo que realmente importa. Gustavo se juntou a eles. Eu também abro mão da minha parte. E mais que isso, quero trabalhar como voluntário ensinando mecânica básica para os filhos dos funcionários da fazenda, para que eles tenham uma profissão. Camila limpou as lágrimas e falou pela primeira vez desde que a história começou. Eu não tenho muito dinheiro como eles, mas posso oferecer meu tempo. Quero ajudar a organizar o evento da entrega. Quero garantir que seja perfeito. Valéria, que estava ouvindo tudo em silêncio, finalmente se manifestou. Senhor Nivaldo, meu marido é diretor de uma grande empresa de tecnologia. Vou conseguir tablets e computadores para as famílias dos seus funcionários. As crianças vão ter acesso à educação digital. Nivaldo olhou para todas aquelas pessoas. Horas atrás, o tratavam como se fosse nada. Agora, estavam genuinamente transformadas. Mas ele precisava ter certeza de que era mudança real, não apenas emoção momentânea. Vocês estão emocionados agora, ele disse com calma. Mas emoção passa. Eu preciso saber se essa transformação é de verdade. Marcelo olhou nos olhos dele. Senhor Nivaldo, eu entendo sua dúvida, mas vou provar, não com palavras, com ações. A partir de hoje, esta concessionária vai ter uma política nova. Todo cliente será atendido com o mesmo respeito, independente de como está vestido. Osvaldo concordou. Marcelo está certo. Vou oficializar isso. E mais, vou criar um treinamento obrigatório para todos os funcionários sobre empatia e respeito. Porque o que aconteceu aqui hoje jamais pode se repetir. Henrique pegou o celular. Pessoal, enquanto conversávamos aqui, a história vazou nas redes sociais. Alguém que estava na concessionária postou sobre o fazendeiro humilhado que está comprando 10 carros para os funcionários. Ele mostrou a tela para todos. O post já tinha milhares de compartilhamentos. Camila leu alguns comentários em voz alta. Isso é o que eu chamo de líder de verdade. Enquanto tem patrão humilhando o funcionário, esse homem está dando carro de presente. A gente precisa de mais histórias assim no mundo. Mas tinha comentários negativos também. Alguns diziam que era marketing, outros que era história inventada. Gustavo sentiu raiva daquelas pessoas que duvidavam sem conhecer. Senhor Nivaldo, ele disse, deixa a gente gravar a entrega dos carros? Deixa a gente provar para essas pessoas que isso é real? Nivaldo pensou por alguns segundos. Pode gravar, mas não para provar nada para quem duvida. Para inspirar quem acredita que pode fazer diferença. Valéria já estava no telefone, ligando para contatos. Alô, Ricardo. Sou eu, Valéria. Preciso de um favor. Não, não é para mim. É para 10 pessoas que merecem muito mais do que eu tenho feito na vida. Nivaldo observava tudo aquilo acontecendo. A energia na sala tinha mudado completamente. O que começou como humilhação estava se transformando em movimento. Osvaldo voltou com uma pasta cheia de documentos. Senhor Nivaldo, aqui estão os contratos. Os 10 carros, todos no modelo topo de linha que o senhor escolheu. Valor total, 5.200.000 reais. Mas vou fazer um desconto de... Sem desconto, Nivaldo interrompeu. Eu pago o preço justo. Valorizar não é pedir desconto. É reconhecer que trabalho tem valor. Osvaldo sorriu. O senhor tem razão. Então vamos fazer diferente. Sem desconto no preço, mas com todos os adicionais de personalização inclusos. É a forma da Prestige honrar essa história. Nivaldo concordou. Assinou os contratos um por um.
Cada assinatura representava uma vida que seria impactada. Cada nome representava uma história de lealdade e sacrifício. Marcelo observava a cena com um misto de admiração e vergonha. Senhor Nivaldo, posso fazer uma pergunta? Pode. Como o senhor consegue ser tão generoso depois de tudo que passou? Depois de ter sido humilhado, julgado, desrespeitado? Nivaldo parou de assinar e olhou para o gerente. Porque eu não sou assim por causa de como me tratam. Eu sou assim por causa de quem eu decidi ser. Se eu deixasse a maldade dos outros mudar meu caráter, eles venceriam. E eu não dou esse poder para ninguém. A frase caiu como uma bomba na sala. Camila anotou no celular. Aquilo precisava ser lembrado para sempre. Henrique estava organizando tudo no tablet. Senhor Nivaldo, já liguei para uma equipe de filmagem profissional. Eles vão registrar a entrega dos carros. Mas antes disso, quero fazer entrevistas individuais com cada um dos 10 funcionários. Quero que o mundo conheça as histórias deles. Os 10 sabem que vão receber os carros? Valéria perguntou. Nivaldo balançou a cabeça. Não sabem. Vou chamar eles para uma reunião na fazenda. Vou dizer que é para tratar de assuntos de trabalho. A surpresa precisa ser completa. Gustavo sentiu um arrepio. Eles vão surtar. Principalmente o seu Domingos e o Raimundo. Vão. Nivaldo concordou com um sorriso. E eu mal posso esperar para ver a cara deles. Osvaldo finalizou toda a papelada. Pronto. Tudo certo. Os carros ficam prontos em uma semana. Já vou começar o processo de personalização amanhã mesmo. Camila se aproximou com um caderno cheio de anotações. Senhor Nivaldo, comecei a planejar o evento. Vamos fazer na fazenda, certo? Vai ser num sábado, para que todos possam estar presentes com suas famílias. Vamos montar uma estrutura bonita, com flores, música, tudo o que eles merecem. Marcelo se ofereceu. Eu ajudo com os custos do evento. Quero que seja perfeito. Valéria estava radiante. Já consegui os tablets. 15 unidades, todos novos, com internet gratuita por 2 anos. As crianças dos funcionários vão poder estudar online. Nivaldo estava genuinamente impressionado. Vocês estão fazendo mais do que eu imaginei. Henrique colocou a mão no ombro dele. Senhor Nivaldo, o senhor plantou uma semente hoje. A gente só está ajudando a regar. Mas a colheita vai ser sua. Ou melhor, vai ser deles. A reunião se estendeu por mais algumas horas. Cada detalhe foi planejado com cuidado. A cor dos carros, a decoração do evento, o roteiro das entregas, tudo pensado para honrar cada uma daquelas 10 pessoas especiais. Quando finalmente estava encerrando, Marcelo parou Nivaldo na porta. Senhor, só mais uma coisa. Diga. Obrigado por não ter ido embora. Obrigado por ter ficado esperando. Obrigado por nos dar a chance de aprendermos essa lição. Nivaldo olhou para ele com seriedade. Eu não fiquei por vocês. Fiquei pelo seu Domingos e pelos outros 9. Mas fico feliz que vocês tenham aprendido algo. Ele colocou o chapéu na cabeça e caminhou em direção à saída. Mas antes de sair da concessionária, se virou uma última vez. Marcelo, Gustavo, Camila, Valéria, vocês me julgaram hoje, mas eu não vou julgar vocês pelo erro que cometeram. Vou julgar vocês pelo que vão fazer daqui para frente. Provem que essa transformação é real. E saiu, deixando para trás uma equipe completamente mudada e um evento que seria lembrado por muito tempo. Porque às vezes, as maiores lições da vida vêm das situações mais dolorosas. E as transformações mais profundas nascem dos erros que temos coragem de reconhecer e consertar. Uma semana se passou. A notícia sobre o fazendeiro que estava comprando 10 carros para os funcionários tinha se espalhado pelas redes sociais, como fogo em palha seca. Milhões de pessoas acompanhavam a história, comentavam, compartilhavam. Alguns ainda duvidavam. Outros já estavam emocionados só de imaginar o momento da entrega. Nivaldo chegou na fazenda na manhã de sábado. O evento estava sendo montado no gramado central, entre a casa principal e os galpões de trabalho. Camila tinha cumprido a promessa. Havia flores por todo lado, uma estrutura elegante mas simples, cadeiras organizadas e um espaço reservado onde os 10 carros seriam estacionados, cada um coberto com uma lona que seria retirada no momento da entrega. Henrique já estava lá com a equipe de filmagem, testando ângulos, ajustando microfones. Marcelo e Gustavo chegaram juntos, vestidos de forma simples pela primeira vez, sem os ternos caros. Valéria apareceu com o marido
trazendo caixas e mais caixas de tablets e equipamentos. Bom dia, Sr. Nivaldo. Camila cumprimentou com um sorriso. Está tudo pronto. Os funcionários foram avisados que é uma reunião importante, mas não fazem ideia do que vai acontecer. Nivaldo olhou ao redor. Estava bonito, simples, mas com dignidade. Exatamente como aquelas pessoas mereciam. Onde estão eles? Ele perguntou. Chegando, Marcelo respondeu apontando para a estrada. Olha ali. Os 10 funcionários vinham caminhando juntos, curiosos, comentando entre si sobre o que poderia ser aquela reunião. Seu Domingos vinha na frente, de bengala, passos lentos mas firmes. Dona Lourdes ao lado dele, conversando animada. Edilson vinha logo atrás. Raimundo, Conceição, Antônio, Rita, Benedito e Francisca completavam o grupo. Nivaldo sentiu o peito apertar. Eram eles. As pessoas que haviam construído tudo com ele. Cada ruga nos rostos deles contava uma história de trabalho honesto. Bom dia, patrão. Seu Domingos cumprimentou de longe. Que reunião importante é essa? Tá todo mundo aqui. É uma reunião muito especial, seu Domingos. Muito especial mesmo. Os 10 se acomodaram nas cadeiras, ainda sem entender o que estava acontecendo. Viam as câmeras, a decoração, as pessoas estranhas, mas não faziam ideia do que viria. Nivaldo ficou de pé na frente deles. Respirou fundo. Era o momento mais importante da semana, do mês, talvez de toda a vida dele. Pessoal, ele começou, e a voz já saía embargada. Vocês devem estar se perguntando por que chamei todo mundo aqui num sábado de manhã. Pensei que ia ter bronca. Benedito brincou, arrancando risos dos outros. Não é bronca, Nivaldo sorriu. É o contrário disso, é reconhecimento, é gratidão, é uma forma de dizer que eu vejo vocês, que eu enxergo o sacrifício de cada um. Dona Lourdes franziu a testa, percebendo que havia algo diferente naquela fala. Vocês passaram anos, décadas alguns, trabalhando comigo. Muitas vezes abrindo mão de conforto, de descanso, de tempo com a família para ajudar essa fazenda a crescer. Edilson trocou um olhar com o filho, sem entender aonde aquilo ia dar. Seu Domingos, Nivaldo se virou para o funcionário mais antigo. Você me ensinou que trabalho não é só sobre dinheiro, é sobre propósito. É sobre acordar de manhã sabendo que você importa. O idoso limpou a garganta, emocionado sem saber por quê. Dona Lourdes, a senhora me ensinou que lealdade vale mais que qualquer salário. Que tem gente que fica do nosso lado mesmo quando não temos nada para oferecer além de promessas. A cozinheira começou a chorar baixinho. Edilson, você me ensinou o significado de sacrifício paterno. Vi você trabalhar sem parar durante anos para dar futuro para seu filho. E isso me marcou para sempre. Edilson limpou os olhos, emocionado demais para falar. Nivaldo foi falando de cada um por um. Raimundo e o salvamento. Conceição e a dedicação mesmo com dificuldades. Antônio e a lealdade inabalável. Rita e o cuidado maternal. Benedito e a sabedoria sem diploma. Francisca e o amor em cada refeição preparada. Por isso, ele continuou, a voz falhando, eu quis fazer algo para mostrar que eu não esqueci, que eu reconheço, que eu valorizo. Ele fez um sinal para Camila, que puxou uma lona revelando o primeiro carro. Um sedã de luxo, preto brilhante com uma placa gravada. Seu Domingos, o mestre. O silêncio foi absoluto. Seu Domingos arregalou os olhos, sem acreditar no que estava vendo. Esse carro, Nivaldo disse, é seu. O idoso tentou falar, mas nenhum som saiu. Apenas lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Não pode ser. Ele finalmente sussurrou. Patrão, isso é caro demais. Nada é caro demais para quem salvou minha vida quando eu não tinha nada. Seu Domingos se levantou trêmulo, caminhou até o carro, passou a mão no capô como se fosse algo sagrado. Eu nunca, em 73 anos de vida, nunca tive um carro. A emoção tomou conta de todos. Dona Lourdes chorava. Edilson chorava. A equipe de filmagem chorava. Marcelo e Gustavo estavam destruídos. Uma por uma, as lonas foram retiradas. 10 carros. Cada um com o nome do dono gravado. Cada um representando uma história de dignidade e trabalho honesto. Quando Francisca viu o carro dela, caiu de joelhos no chão chorando. Senhor Nivaldo,
Eu não mereço isso. Merece sim, ele disse, ajudando ela a levantar. Merece cada parafuso desse carro. Foi então que Henrique se aproximou com uma expressão séria. Senhor Nivaldo, posso falar com o senhor um momento? Eles se afastaram um pouco. Henrique mostrou o celular. Acabei de receber uma mensagem do hospital da cidade. É sobre o seu Domingos. Nivaldo sentiu o coração gelar. O que tem? Ele está com uma condição delicada no coração. Foi diagnosticado há 2 semanas. Os médicos disseram que ele tem alguns meses de vida. O mundo parou. Nivaldo olhou para o idoso que estava dentro do carro novo, sorrindo como criança, mostrando tudo para os colegas. Ele sabe? Nivaldo perguntou, a voz tremendo. Sabe, mas não contou para ninguém. Não queria preocupar. Nivaldo sentiu as lágrimas virem com força. Seu Domingos estava vivendo seus últimos meses e tinha passado todos esses anos pensando nos outros, nunca em si mesmo. Ele voltou para perto do grupo, tentando controlar a emoção. Seu Domingos, vem aqui. O idoso saiu do carro radiante. Patrão, não tenho nem palavras. Seu Domingos! Nivaldo segurou as mãos dele. Eu acabei de saber sobre sua situação de saúde. O sorriso do idoso vacilou. Ah, o senhor descobriu. Por que não me contou? Porque não queria que se preocupasse, moço. A vida é assim mesmo. A gente vem, faz o que tem que fazer e vai embora. Mas eu vou feliz. Sabe por quê? Porque vivi com dignidade, trabalhei honesto, ajudei quem precisava. Nivaldo abraçou o idoso com força, chorando sem conseguir parar. O senhor é a melhor pessoa que já conheci. E o senhor é o melhor patrão que já existiu, seu Domingos respondeu. Me deu trabalho quando eu não tinha nada. Me deu dignidade, me deu propósito. E agora me dá isso aqui. Ele apontou para o carro. Na reta final. Como eu posso não ser feliz? Todo mundo estava chorando agora. Até Valéria, que puxou o celular e fez algo inesperado. Abriu o Instagram dela, com mais de 500 mil seguidores, e começou uma live. Gente, ela disse, a voz trêmula, vocês não vão acreditar no que está acontecendo aqui. Eu preciso contar uma coisa. Dias atrás, eu humilhei um homem numa concessionária porque ele estava com roupa simples. Eu julguei. Eu fui horrível. E hoje estou aqui vendo ele presentear 10 funcionários com carros de luxo. E um desses funcionários, ela não conseguiu continuar, chorando demais. O marido dela assumiu o celular. Um desses funcionários está vivendo os últimos meses de vida. E o maior presente dele não é o carro. É a gratidão de um patrão que nunca esqueceu de quem o ajudou. A live já tinha 50 mil pessoas assistindo. Os comentários explodiam, todos chorando junto. Marcelo se aproximou de Nivaldo. Senhor, posso falar algo para o seu Domingos? Pode. Marcelo se ajoelhou na frente do idoso. Seu Domingos, eu sou o gerente da concessionária que vendeu esses carros. E eu queria pedir desculpas. Desculpas por quê, moço? Porque quando o senhor Nivaldo chegou lá para comprar esses carros para o senhor e para seus colegas, eu ri dele, eu zombei, eu julguei. Seu Domingos colocou a mão no ombro de Marcelo. Mas você aprendeu, meu filho. E isso é o que importa. A gente erra, mas quando a gente reconhece e muda, a gente cresce. A sabedoria daquele homem simples era maior que qualquer diploma. Edilson se levantou e pediu para falar. Posso dizer uma coisa? Claro, Nivaldo respondeu. Eu trabalhei 26 anos aqui. E nestes 26 anos aprendi que chefe manda, mas líder inspira. E o senhor, seu Nivaldo, não é chefe. O senhor é líder. O senhor é exemplo. A emoção estava insuportável. Henrique gravava tudo, sabendo que aquilo ia tocar milhões de pessoas. Nivaldo olhou para aqueles 10 carros, para aquelas 10 pessoas, e entendeu que tinha feito a coisa certa. Não pelo reconhecimento, não pela viralização, mas porque era justo, era certo, era humano. Vocês mudaram minha vida, ele disse. E hoje eu só estou devolvendo uma fração do que vocês me deram. Seu Domingos deu a última palavra. Patrão, o senhor não me deu um carro hoje. O senhor me deu a certeza de que vivi certo. E isso não tem preço. E naquele momento, com o sol brilhando sobre aqueles 10 carros, todos entenderam a verdadeira lição. O maior luxo da vida não é o que você tem, é o que você faz com o que tem. E como você trata quem te ajudou a chegar lá.
A live de Valéria alcançou 3 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. Os vídeos da entrega dos carros viralizaram em todas as plataformas. Jornais, revistas, programas de televisão, todos queriam contar a história do fazendeiro humilhado que tinha dado 10 carros para os funcionários. Mas Nivaldo recusou a maioria das entrevistas. A história não é sobre mim, ele dizia. É sobre eles. 3 dias depois da entrega, algo extraordinário começou a acontecer. Empresários de todo o país começaram a entrar em contato. Queriam fazer o mesmo com seus funcionários. Queriam reconhecer quem os havia ajudado a construir seus impérios. Um dono de rede de restaurantes comprou motos para os entregadores mais antigos. Uma empresária do setor de tecnologia deu bolsas de estudo para os filhos dos funcionários da limpeza. Um médico criou um fundo de saúde para toda a sua equipe de apoio. A história de Nivaldo havia plantado sementes por todo lado. Marcelo ligou para Nivaldo numa manhã de quarta-feira. Senhor Nivaldo, preciso contar uma coisa. Diga. Lembra que falei que ia provar que minha mudança era real? Pois bem, pedi demissão da Prestige. Nivaldo ficou surpreso. Por quê? Porque percebi que vender carro não é minha vocação. Minha vocação é ensinar gente a enxergar pessoas. Vou abrir uma consultoria de empatia empresarial. Vou treinar gerentes e vendedores a nunca mais julgarem ninguém pela aparência. Isso é maravilhoso, Marcelo. E o Gustavo vem comigo. Nós dois vamos dedicar o resto da carreira a espalhar o que aprendemos com o Senhor. Camila também ligou. Tinha sido contratada por uma grande empresa como diretora de experiência do cliente. Sua missão? Garantir que todos fossem tratados com dignidade, independente de classe social. Valéria criou um instituto que doava equipamentos tecnológicos para trabalhadores rurais. Já tinha beneficiado mais de 500 famílias. Mas a transformação mais bonita estava acontecendo na própria fazenda de Nivaldo. Seu Domingos, mesmo sabendo que tinha pouco tempo, ia todos os dias trabalhar. Não porque precisava, porque queria. Trabalho me mantém vivo, ele dizia. E todo dia, sem exceção, ele passava meia hora dentro do carro. Não para ir a lugar nenhum. Apenas para sentir o volante nas mãos, olhar o painel, imaginar as estradas que poderia ter percorrido se tivesse tido aquilo mais cedo na vida. Nivaldo observava de longe, o coração apertado. 1 mês após a entrega, seu Domingos pediu para conversar com Nivaldo. Os dois se sentaram no alpendre da casa principal, com vista para as plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Moço, o idoso começou, preciso agradecer por uma última coisa. Não precisa agradecer mais nada, seu Domingos. Preciso sim. O senhor me deu o carro, mas me deu algo maior. Me deu a certeza de que vivi certo. Nivaldo segurou a mão calejada do velho amigo. Sabe o que mais dói quando a gente está no final? Seu Domingos continuou, os olhos marejados. Não é partir. É achar que não fez diferença. Que passou pela vida e ninguém notou. Mas o senhor me mostrou que eu fiz diferença. Que minha vida teve propósito. Seu Domingos, o senhor mudou minha vida inteira. Se hoje sou alguém, é porque o Senhor me ensinou o caminho. O idoso sorriu. Então não foi em vão. Os calos nas mãos, o sol na cara, a chuva no corpo, as noites sem dormir. Tudo valeu a pena, porque ajudei alguém a crescer. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a paisagem. Nivaldo, o idoso usou o nome dele pela primeira vez em décadas. Promete uma coisa para mim? Qualquer coisa. Não deixa essa história morrer. Conta para todo mundo que perguntar. Porque o mundo precisa saber que ainda existe bondade, que ainda existe gratidão, que ainda existe gente que reconhece o valor dos outros. Prometo. Seu Domingos apertou a mão dele com força. E outra coisa, nunca mude. Nunca vire aquele tipo de rico que esquece de onde veio. Continue usando suas roupas simples. Continue lembrando que roupa não faz ninguém. Pode deixar, seu Domingos. Enquanto eu viver, vou honrar seu exemplo. 2 meses se passaram. A história continuava inspirando pessoas pelo mundo todo. Nivaldo recebia mensagens diárias de gente contando como havia sido impactada. Um jovem escreveu: eu era gerente de loja e tratava mal os clientes pobres. Depois que vi sua história, mudei completamente. Hoje trato todo mundo igual. Uma empresária contou:
Demiti minha funcionária porque ela chegou de ônibus atrasada. Depois da sua história, pedi para ela voltar e dei um carro para ela. Foi a melhor decisão que tomei. Um professor relatou: comecei a usar sua história em sala de aula. Meus alunos estão aprendendo valores que nenhum livro ensina. A transformação estava se multiplicando, como uma pedra jogada na água, criando ondas que alcançavam cada vez mais longe. Henrique produziu um documentário completo sobre a história. Foi exibido em escolas, empresas, universidades. Milhões de pessoas assistiram, e cada uma saiu diferente de como entrou. Marcelo e Gustavo já haviam treinado mais de 1000 gerentes em 50 empresas diferentes. Todos assinavam um compromisso: nunca mais julgarei alguém pela aparência. Valéria se tornou uma das maiores defensoras da causa trabalhista no país. Usava sua influência para pressionar empresas a valorizarem funcionários. E Oswaldo transformou a Prestige completamente. Criou um programa onde qualquer pessoa, independente de como estivesse vestida, era recebida com café, água e respeito total. A concessionária virou referência nacional em atendimento humanizado. Numa tarde ensolarada de sábado, Nivaldo reuniu os 10 funcionários novamente. Eles chegaram nos carros que haviam ganhado, estacionando lado a lado como um símbolo de união. Pessoal, Nivaldo disse, queria mostrar algo para vocês. Ele entregou para cada um uma carta. Cartas escritas por pessoas de todo o Brasil que haviam sido impactadas pela história deles. Seu Domingos, ele leu uma. O senhor não me conhece, mas quero que saiba que sua história salvou meu casamento. Eu era arrogante, julgava minha esposa por ela ser simples. Depois de ouvir sobre o senhor, mudei. Hoje trato ela como rainha. O idoso chorava, segurando a carta como se fosse ouro. Dona Lourdes, esta é para a senhora. Sou cozinheira há 20 anos e sempre achei que não valia nada. Depois da sua história, entendi que meu trabalho tem valor. Hoje levanto a cabeça com orgulho. Uma a uma, as cartas foram lidas. Histórias de pessoas transformadas. Vidas mudadas. Valores resgatados. Edilson abraçou o filho, chorando. Rita não conseguia parar de soluçar. Benedito limpava os olhos com a manga da camisa. Vocês entendem? Nivaldo disse. A história de vocês não mudou só minha vida. Mudou milhões de vidas. Porque vocês provaram que caráter vale mais que diploma, que honestidade vale mais que dinheiro, que lealdade vale mais que qualquer promoção. Seu Domingos se levantou devagar, apoiado na bengala. Moço, posso falar a última coisa? Claro. O idoso olhou para todos ali, para os colegas de décadas, para Nivaldo, para as câmeras que ainda registravam tudo. Eu vivi 73 anos. Passei fome, passei frio, trabalhei até os ossos doerem. Mas nunca, nem por um segundo, me senti pobre. Sabe por quê? Porque rico não é quem tem. Rico é quem é. Ele fez uma pausa, juntando forças. E se eu pudesse dar um conselho para todo mundo que está assistindo isso aí, seria: não deixa roupa de grife te cegar. Não deixa carro bonito te impressionar. Impressiona-se com caráter. Impressiona-se com dignidade. Porque no final, quando a gente está partindo, não leva dinheiro. Leva a certeza de que viveu certo. A frase ficou ecoando. Henrique sabia que aquilo ia virar história. Ia ser repetida por gerações. Nivaldo abraçou seu Domingos com força. Obrigado por tudo, mestre. Por cada lição. Por cada exemplo. Por ter me ensinado que o verdadeiro sucesso não se mede em hectares. Se mede em vidas tocadas. O sol começou a se pôr naquela tarde. Os 10 funcionários, com seus carros novos, formaram uma fila para sair da fazenda juntos. Uma caravana de dignidade. Um símbolo de que trabalho honesto sempre tem recompensa. Nivaldo ficou observando eles irem embora. E pela primeira vez em meses, sorriu completamente em paz. Porque tinha cumprido sua missão. Não de dar carros, mas de mostrar ao mundo que o valor de uma pessoa nunca estará na roupa que veste ou no carro que dirige. Está no coração que carrega, nas mãos que trabalham e na gratidão que demonstra. E essa lição, simples como o chapéu de palha de um fazendeiro, era poderosa o suficiente para mudar o mundo inteiro. Uma pessoa de cada vez. Hay que dejar algo bonito por último. Vamos a buscar ideas. Breakfast, Hollywood.
Mm. Ya. ¿Por qué estoy acá? La verdad que estaba acá yo. ¿Cuánta gente queda? Bueno, es que igual llevo caleta. A ver qué dice. Un arquitecto no sabe en ciudad. Wow. La me da pega si hacer todo esto. Bueno, parece que las misiones diarias hoy día no las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no sé cómo se hacen. No sé dónde se hacen, así que hoy día no las vamos a hacer. Hoy día nuestra misión va a ser dejar nuestra casa bonita. Decente. Bonita es un lujo, ¿ok? Así que lo vamos a dejar decente. ¿Por qué alguien está peleando con un Synthroper? Y verdad que ahora podemos picar como imbéciles porque no estamos en el modpack de terror. Construye un castillo. Mira, mira. Yo, como, mira mi skin. Soy Coveni. Coveni skin trabajadora. ¡Ay! Bueno, Coveni skin trabajadora. Entonces voy a Me ponerme... confundí de lado. Voy a... Au. Voy a ponerme una cafetería. Pero igual una cafetería grande. No sé qué te parece. Pero primero quiero tener mi humilde casita. Y a raíz de esta casita hacer la cafetería. Clipea eso del Fador. Clipea lo que acaba de pasar del Fador. Porque mis mods no están aquí trabajando. Clipéalo y se lo pasáis a la lobby. Aquí hay que trabajar. Laburando, pues laburando. Ya. Ah, qué susto. ¿Qué pasó? No, no te lo puedo creer. Ya, a ver. No veo nada. ¿Tienes antorchas? Antorcha, sí. Ponme, por favor. Ahora. Uf, a ver, está complicado. Perdón. Por acá estoy haciendo un... Por aquí, por aquí. ¿Sale por ahí? Sí, sí. Ah, ok, ok. ¿Y eso? ¿No eras tímida? ¿Me ayudas? Sí, pero si viene alguien con caballo a asustarme y que después más encima se cae un hoyo, no sé. No sé quién pasa más vergüenza. Calla, calla. Ya, que ahí se puede. Era parte, es parte del show. Claro, Espérame. parte del streaming. Dios. Pero... ¿De qué te ríes? Nada, no, yo, ¿quién se está riendo? Muchas gracias, viajera. Me has salvado. Adiós, adiós. Pues te voy a dar una recompensa. Dime... Bueno... No tengo nada, pero... No importa, no importa. Mira, Toma, yo te te voy a regalo dar una una recompensa, mira. Toma, Toma, te di una montura. yo te di un pingüino bebé. Cuídalo. ¡Cuídalo! ¿Cómo que no lo quieres? Pero si no te me paso, te agarra... Pero míralo, míralo. Es un pingüino bebé, ¿cómo no lo vas a querer? Ah, bueno, tengo tijeras, tengo un montón de tijeras. Ahí tengo tijeras. Bueno, me voy. Bueno, Listo. Sigo mi adiós. camino. Hasta Que luego. vaya bien. Que no te caigas.
Y bueno, hay gente... Y gente. Agradezco que no me haya pasado a mí. Lo bueno es que nos salvó un poco, porque nos regaló una montura. Y nos hace bastante falta. Por si acaso. Loco, no me lo sé. Vamos. Sí, buena onda. ¿Qué es eso? ¿Por qué está montada en una... The fuck? Listo. Hola. Dale. Dale. Mamita. ¿Tengo comida? Sí, tengo comida, chica. La pregunta ofende. Y se acaba lo que menos le da. A ver, espérate. ¿Estarán viviendo ya? Ya, a ver. Nuestra casa va a ser por aquí, entonces. Bancan chat. Porque igual la gente se dispersó caleta. Mira, mira, ¿y esto qué onda? No, y son los que me habían adoptado, se fueron. Bueno. Menos mal. No me hubiera ido a Colchana con ellos. Es que uno tiene que encontrar el spot perfecto, eso es lo que pasa. Y este spot me parece bastante... Es que la idea es que sea una cafetería que quede como en un lugar místico, y esto me parece bastante místico. Quiero ver el color de esta madera. Es moradita. Podría ser una cafetería morada. En honor a la Seonmi, que en paz descanse porque ya no se stream. Y quiero madera oscura, pero para allá están ellos. Entonces me da como vergüenza. A ver, ¿esto me sirve? Ah, pero es tronco normal, pues yo quiero el otro que es oscuro. ¿Esto será tronco normal? Ah, no, este es de jungla, este es como naranja, ¿no? Este es más feo, a ver. No, este es el que quiero. Voy a deforestar. Caminando, vengan. Digamos caminan. Lo que yo tengo... Uy, Dios. Ahí está, ella por fin se está haciendo de día. Hola, soy yo. ¿Aló? Es que sonaba un teclado y dije que suena. Lo siento. Hola, mucho gusto. Soy yo y mi nula suspensión de ruido. Hola, Ella es, mucho la gusto. ella es la NPC número 1. Ah, hola, supongo.